Graças e paz, irmãos. Já nós vamos começar o nosso discipulado. Já vai compartilhando aí essa live em nome de Jesus. Sentindo saudade de todos, saudade de verdade, crendo que Deus vai colocar as coisas no lugar, né, amados? Talvez aí você está tribulado, tá muito preocupado com tudo que está acontecendo, mas creia de verdade que Deus ele não perde o controle das coisas. Deus jamais vai se esquecer da gente, o Senhor jamais vai deixar a gente naufragar, sabe, amados? Então, assim, é o que a gente tem falado, né? Tenha prudência, se previna, se cuide, e o mais Deus vai fazer. Não adianta a gente ficar totalmente apavorado, desesperado, não adianta. Então, nós precisamos crer confiadamente no Senhor, porque é Ele que opera em nosso favor, é Ele que trabalha a favor daquele que neles esperam. Então não adianta você ficar aí todo preocupado, todo agoniado, parou de fazer planos. Sabe, amado, o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, ele diz que no dia da aflição, no dia mau, é bom trazer à memória aquilo que traz esperança. E quando a gente fala sobre isso, a gente não fala resumidamente em Deus, mas a gente fala de planos que Deus fez para nós. A gente fala de planos que nós fizemos para Deus, com Deus, né? Então, calma, não adianta você entrar num estado de depressão profunda, num estado de desespero intenso, porque o desespero ele não soluciona a sua vida. Muito pelo contrário. Quanto mais desesperado você fica, menos você enxerga o agir e a forma de Deus agir. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter calma. Em momentos como esse, a calma é primordial. Em momentos como esse, a calma ela é necessária para que nós possamos romper os nossos limites, para que nós possamos sobreviver a esse tempo. Estamos sendo tratados e forjados pelo Senhor. Então, creia e confie. Compartilhe aí, amados, lá no grupo da igreja, em nome de Jesus. Estou usando meu celular para fazer a live, então eu não consigo fazer nada com ele. Tá? Mas compartilhe aí, em nome de Jesus, lá no grupo da igreja, no grupo dos líderes de célula. Compartilhe com os seus amigos. A nossa intenção não é alcançar um número grande de pessoas, a nossa intenção é edificar aquele que quer e necessita ser edificado. Eu preciso, eu quero e espero que você também queira e necessite ser edificado no dia de hoje. Enquanto vocês vão compartilhando aí em nome de Jesus, vamos fazer uma oração, amados. Senhor soberano Deus, eterno Pai de glória, neste momento nós oramos a Ti e clamamos, pedindo que o Senhor venha sobre nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor derrame a Tua graça sobre nós, que o Senhor possa, Espírito Santo, enviar anjos que venham do Teu trono, anjos que venham pela Tua ordem ao nosso respeito, ó Deus. Em nome de Jesus eu peço, Espírito Santo, que nós possamos estar alicerçados na Tua palavra, que o nosso entendimento nessa noite possa ser aberto e que nós, ao lermos a Tua palavra, possamos ser edificados por Ti, ó Deus. Também te peço em nome de Jesus, ó Deus, que os nossos pecados neste momento sejam perdoados e que nós possamos ser lavados no sangue que purifica a nossa vida, que é o sangue do Senhor Jesus. Que nós possamos ter uma nova oportunidade de fazer a vontade do Eterno e que nós possamos não só ter a oportunidade, aleluias, mas acatar essa oportunidade e de fato viver uma novidade no Senhor. É o que eu oro, é o que eu peço, é o que eu clamo neste momento,
em nome do Senhor Jesus e graças a Deus. Aleluias. Abre a sua Bíblia aí comigo no livro de João, capítulo 21. É o último livro, é o último capítulo do livro de João, João 21. Se você tiver a sua Bíblia aí, pelo amor de Deus, irmão, você está em casa, tem uma Bíblia, né? Abre aí, em nome de Jesus, no livro de João, capítulo 21. E se você não tem uma Bíblia, baixa no seu celular. Desinstala o Free Fire. Desinstala o Facebook. Não, desinstala o Facebook não. Mas de verdade, baixa aí a sua Bíblia, ou pega a sua Bíblia. Livro de João, capítulo de número 21. Vou chegar mais perto aqui, que se alguém mandar alguma mensagem importante eu consigo ler. Eu acho que eu consigo ler. João, capítulo 21. Quem encontrou, digita amém. Quem não encontrou, digita, pera aí, eu espero você. Livro de João, capítulo de número 21, a partir do primeiro versículo, tá? Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Ele diz assim: depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram na rede então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois estava despido, e lançou-se no mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam tão distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que,
Quando eras mais moço, te vestia a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fortes velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres. Amém, amados? A palavra que está no livro de João, né, no capítulo de número 21, ela vai trazer um tema para o nosso discipulado de hoje muito importante. E talvez o tema mais importante que eu já ministrei aqui em um dos nossos discipulados, seja online ou seja presencial. Pessoal, só reforça novamente aí, joga lá no grupo de líderes. Nem metade dos nossos líderes estão assistindo. Isso é bem decepcionante. Tá? Queria que eles assistissem, porque é um conteúdo muito importante. Não só para os líderes, mas para ministros de louvor, para obreiros. Um conteúdo bem importante. Então, seria bacana se todos estivessem assistindo para ser edificados. Mas cada um mede as suas prioridades como quer e a resposta das prioridades a gente vê nos resultados. Então depois a gente vê o resultado. João, capítulo 21, que nós lemos, conta o encontro de Jesus com alguns dos seus discípulos após ressurreto. Amados, Jesus após ressurreto, ele vai, se encontra com alguns dos seus discípulos e no livro de João, no capítulo 21, a gente vê um momento muito marcante, né? Um momento muito marcante na vida de Jesus e dos discípulos, que é quando Jesus ele vai se encontrar com os discípulos e especialmente Pedro. Bruno, eu vi a sua mensagem, com certeza nós vamos orar por você, tá, meu filho? Amados, preste atenção em algo. Quando Jesus ele encontra com Pedro, ele faz 3 perguntas muito conhecidas, que é: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, né? Essa pergunta, ela fica muito conhecida, porque a gente sabe que Pedro, ele negou a Cristo por 3 vezes, e Jesus por 3 vezes faz a mesma pergunta para confrontá-lo naquilo que ele havia feito antes. Tá, amado? Jesus ele faz isso com a gente também constantemente. Ele nos confronta para que nós possamos ser transformados por ele. Ele nos confronta onde dói, ele nos confronta aonde nós um dia negamos ele, ou aonde nós um dia negligenciamos a vontade dele. Ele faz isso para que nós possamos ser transformados. Então hoje, o título do nosso discipulado é único e simples, que diz assim: mostramos que amamos o pastor quando cuidamos das suas ovelhas. Repita onde você estiver essa frase comigo. Mostramos que amamos o pastor quando cuidamos das suas ovelhas. Aleluia. Amado, este pastor que eu estou dizendo aqui não é eu. É o pastor chamado Jesus. É o Cristo chamado Jesus, é o Senhor das nossas vidas. Essa ovelha que nós estamos falando, nós não estamos falando só das ovelhas da igreja sobrenatural Labareda de Fogo, nós estamos falando das ovelhas mundo afora que sentem-se ovelhas de Cristo. Mas nós vamos falar hoje especialmente para quem cuida de alguém. Eu vou te fazer uma pergunta. Você se considera um pastor? Eu não estou fazendo pergunta direcionada para pastor, estou fazendo pergunta direcionada para quem está assistindo. Você se considera um pastor? Pode responder até aí no texto, tá? Nesse textinho, no texto do Facebook. Você se considera um pastor? Porque eu vou explicar para você o motivo dessa pergunta. Por que eu quero saber se você se considera um pastor?
Por que eu quero saber se você acha, se você é ou não um pastor? Porque a gente, muitas das vezes, tem na nossa cabeça que um pastor, ele é aquele que prega nos cultos, ele é aquele que direciona os membros, mas na verdade um pastor é aquele que cuida de alguém. Quando nós cuidamos de alguém em Cristo, nós somos pastores. Quando nós discipulamos alguém, nós somos pastores. Quando nós intercedemos por alguém, nós somos pastores. E quando a gente deixa de cuidar de alguém, nós também estamos negligenciando o nosso pastoreio e aquilo que Cristo confiou em nós. Você sabia que Jesus, ele confiou em você pessoas? Eu vou tentar te explicar com uma clareza. Por que Cristo te escolheu para cuidar de pessoas? Todo mundo que está assistindo isso aqui, com certeza já chamou alguém para ir para a igreja. Todo mundo, principalmente no primeiro amor, já lutou para trazer alguém para a casa de Deus, não é verdade? E eu acredito, né? Lógico que não é 100%, mas eu acredito que a maioria de nós, já conseguimos trazer alguém para a igreja, não é verdade? Nem que seja para um culto. E que êxtase e alegria que é trazer alguém para a casa de Deus mediante ao nosso esforço, né? É muito bom. A gente corre atrás, a gente luta e a gente consegue. E aí, amado, e quando a gente simplesmente ignora essa pessoa? Ou simplesmente a gente acha que a gente tem mais problemas do que ela e quer parar a nossa vida para resolver os nossos problemas e depois vai atrás daquilo que Deus nos confiou? Hoje eu estou ministrando para pessoas que querem ser pessoas que cuidam das ovelhas do pastor chamado Jesus. No livro de Jeremias, o Senhor diz: eu vos darei pastores segundo a vossa necessidade. Eu vos darei pastores segundo a minha vontade. Ele dizia assim: eu vou dar pastor que vai suprir a necessidade de vocês e eu serei aquele que vai enviar pelo desejo que eu tenho. Darei pastores segundo o meu coração. É a palavra que o Senhor usa através do profeta. Eu vos darei pastor segundo o meu coração. Então, olha só. Veja que o Senhor, que aparece aos discípulos uma segunda vez após a ressurreição, submete o apóstolo Pedro a um interrogatório e o obriga a confessar o seu amor triplicado por aquele que o negou 3 vezes. Cristo ressuscitou na carne e naquele dia Pedro ressuscitou no espírito. Cristo, o Senhor, ressuscitou dos mortos e com o seu amor ele ressuscitou Pedro. Ele averigou o amor confesso de Pedro e confiou suas ovelhas a ele. O que Pedro deu a Cristo amando-o? Se Cristo te ama, o lucro é para tu, não para Cristo. E se você ama Cristo, o benefício também é para você e não para Cristo. Né, amado? A gente fica pensando que Jesus ele está necessitado do nosso amor. Né? A gente fica pensando que quando a gente entra na igreja, Deus muda. Tipo assim, nossa, agora eu entrei para a igreja, caraca, Deus agora vai me olhar diferente. Que eu sou muito importante para Deus, que eu sou muito especial para Deus. E na verdade, tudo que a gente faz para Cristo, a gente está tendo um único benefício em nós. Tudo que nós fazemos para Jesus, o único beneficiado somos nós. Porque já existe um preço pago, já existe um preço consumado, então nós não estamos fazendo nada além da nossa obrigação. Amar a Deus é uma obrigação para nós, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos amou primeiro, irmãos. Ele nos amou primeiro, então não há necessidade de você se sentir supervalorizado por amar a Cristo. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos amar a Ele porque primeiro Ele nos amou.
Se você entender que Cristo, ele te amou e que só por causa disso você pode amar a ele, você nunca vai se sentir supervalorizado só porque você é capaz de amá-lo. Porque, na verdade, nós estamos apenas retribuindo um sacrifício de cruz. E muito mal retribuído, porque quantas vezes nós traímos e negamos Jesus. Mas hoje eu quero falar sobre Pedro e Jesus. Eu tenho estudado muito sobre o apóstolo Pedro, porque é um apóstolo, de fato, que revolucionou biblicamente a história, que revolucionou em Atos dos Apóstolos. É um apóstolo que, rapaz, sensacional. Então eu quero falar hoje de Jesus e de Pedro. Vamos entrar na história de Pedro para a gente entender rapidamente. A Bíblia diz que Pedro é pescador e que Jesus, no dia que chamou Pedro para o ministério, chamou Pedro na ação do seu trabalho. Pedro era pescador, Jesus o encontrou pescando e disse para ele: a partir de hoje você não pesca mais peixe, a partir de hoje você será pescador de homens. E Pedro aceitou o convite de Jesus e largou tudo e foi viver para Cristo. Pedro foi viver para Jesus e a partir daquele momento Pedro então começou a se tornar pescador de vidas. Na verdade não a partir daquele momento, né? Naquele momento ele começou a aprender. Então, vejamos bem, quando Pedro foi chamado por Jesus, ele aceitou aquela missão. E eu vou dizer que ele aceitou porque ninguém é obrigado a seguir a Cristo. Você viu e vê na Bíblia tantas pessoas que foram convidadas por Jesus e mesmo assim não quiseram segui-lo. Pessoas que foram convidadas por Jesus e mesmo assim não quiseram seguir. Vamos dar um exemplo muito impactante, que é daquele jovem rico, né? Ele chega para Jesus e fala assim: ô mestre, eu quero herdar a vida eterna, que não sei o que, e eu cumpro todos os mandamentos. Aí Jesus fala: então pega tudo que você tem e dá para os pobres, né? E ele não dá para os pobres, porque aquilo doía demais para ele, né? Então presta atenção numa coisa: todos nós fomos convidados por Jesus. Aceitamos porque queremos. Aceitamos porque estávamos a fim de aceitar. O chamado dele ardeu em nós perdão, esqueci do microfone, eu acho que eu abaixei. O chamado de Deus ardeu em nosso coração e nós aceitamos ele. Não é verdade, amado? Alguém que está assistindo aqui foi obrigado a servir Jesus? Ah, pastor, a minha família me obrigou. Mas te obrigou até quando? Porque chega um momento da nossa vida que a gente tem o direito de escolha, né? A minha família me criou de uma forma, mas chegou um momento que eu decidi caminhar de outra forma. Todos nós que fomos convidados por Cristo para um ministério, fomos chamados para cumprir a vontade dele e nós aceitamos porque quisemos aceitar. Nós aceitamos porque ardeu em nosso coração aceitar aquela missão. Então presta atenção numa coisa, em nome de Jesus, amados. Quando Pedro encontra Cristo, Pedro fala assim para ele, Jesus fala assim para ele: larga o que você está fazendo, que eu vou te dar uma nova função, vou te dar uma nova história. Pedro largou, Pedro começou a seguir Jesus. Atrás de Pedro outras pessoas foram, porque Pedro era um líder nato. Pedro, ele era um líder nato, né? Ele nasceu com o espírito de liderança. Tem pessoas que nascem com o espírito de liderança, né? Vamos dar exemplos bons. Tem pessoas que nascem com o chamado de pastorear. Tem pessoas que nascem com um chamado de liderar, aí lideram igrejas, lideram células, lideram ministérios, lideram empresas, lideram governos, e tem pessoas que lideram o tráfico, tem pessoas que lideram lugares onde existem propinas, jogos de bicho, né? Pessoas que nascem para liderar, não quer dizer que elas vão liderar algo bom. Elas nasceram com um dom de liderança,
mas aí cada uma desenvolve essa liderança de uma forma, né? Eu estou usando o que Deus me deu para liderar pessoas, para levar até Cristo, como eu poderia estar fazendo outra coisa, como eu já fiz. Então eu entendo que o chamado divino de liderança tem que ser desenvolvido em Cristo para que nós possamos fazer com maestria. Não adianta só ter o dom, tem que ser desenvolvido. Existem muitas pessoas que quando se convertem ou já estão muito tempo na igreja, não aceitam fazer coisas pequenas porque não querem se rebaixar ao nível de coisas pequenas. Como assim, pastor? A pessoa ela quer ser pastora, a pessoa ela quer ser evangelista, a pessoa ela quer ser missionária, mas a pessoa ela não tem a capacidade de pegar uma vassoura e varrer o chão de uma igreja. Então as pessoas muitas das vezes querem um ministério grande, mas nem sequer colocaram o pé num primeiro degrau. Elas olham o final da escada, nem o final da escada, né, amado? Porque não é porque um vira pastor, outro vira apóstolo, que ele chegou no final da escada. No entanto, é por isso que tem muita gente que cai. É por isso que tem muito líder que cai. Porque, infelizmente, muitos líderes chegaram a alguns lugares e falaram: para mim agora tá bom, agora eu sou fulano, eu não preciso mais de nada. E por isso cai. Porque a vida com Deus ela é constantemente motivada pelo crescimento. Se você para de crescer, você estagna. Se você estagna, você se acomoda. E se você se acomoda, você cai. O maior exemplo disso é Davi, que se estagnou com o seu reinado, que se estagnou com o seu poder. E por ele estar estagnado no seu poder, um dia ele tinha que ir para a guerra e ele ficou em casa. Foi para o terraço, viu Batseba peladona, bonita, cobiçou, pegou, deu ruim, e a gente sabe o final da história. Mas por quê? Porque ele já era rei, ele já tinha alcançado altos patamares, ele já tinha feito coisas que nenhum outro rei fez, nem em Jerusalém, nem em nenhum outro lugar. Ele era temido e destemido, e por conta disso, a soberba do crescimento de Davi fez ele cair. A nossa soberba como líder, a nossa soberba como ministro do Evangelho, faz muitas das vezes com que nós venhamos a cair, e o tombo é feio, amado. Porque tem muita gente que torce para a gente cair e está esperando esse momento de falar assim: eu sabia que você ia cair, eu sabia que você ia cair. Porque muita gente quer chegar no status, mas não quer viver o encargo do status. Amado, quem me dera eu se nós pudéssemos ser apenas pastores anônimos. Quem me dera eu se nós pudéssemos apenas ser líderes anônimos. Mas nenhuma luz foi feita para ficar no anonimato. Luz foi feita para iluminar. Luz foi feita para clarear caminhos. Luz foi feita para acender uma casa. Então não adianta você dizer: eu sou missionário de Cristo. Eu sou pastor de Cristo. Não, você é pastor de algum lugar e as pessoas sabem disso e elas estão olhando para você. Algumas esperando ver o seu sucesso e andando contigo, e outras só aguardando você escarnecer, cair para dizer: eu sabia que você era apenas mais um. Quando Davi caiu, um profeta chamado Natã foi até a casa dele e disse assim: Davi, eu vou te contar uma história, porque Davi, além de cair para omitir o seu erro, né, é o que muito líder faz, né, para omitir o seu erro, sacrifica alguém. Misericórdia. O Espírito Santo está ministrando ao meu coração e eu preciso falar isso para você neste momento, para você que está assistindo isso. Quando você errar, assuma o seu erro. Quando você falhar, assuma o seu erro, mas nunca sacrifique ninguém pelo seu erro. Davi matou Urias para omitir o seu erro. Davi matou Urias para omitir o seu erro. Irmão, graça e paz, te amo. É meu irmão Wesley. Amados, Davi, ele matou Urias para esconder o seu erro. E tem muito líder que mata suas ovelhas para esconder o seu erro. Como assim, pastor? Tem muito líder de célula que infelizmente sacrifica a célula porque ele não quis, e ele fala assim: a minha célula não quer nada com nada. E amado, a célula é o que o líder é. A igreja é o que o pastor é.
Quando o líder mostra determinação, disposição, a célula se transforma. Quando o marido mostra mudança, a esposa se transforma. Porque as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Se você é um exemplo para a sua célula, se você é um exemplo para a sua igreja, se você é um exemplo para a sua família, você arrasta eles sem falar muita coisa, apenas com as suas atitudes. Sabe qual que foi o problema de Davi? Ele pecou com Batseba. E ele, para não perder a posição de rei, não é perder, ninguém ia tirar Davi do trono porque ele pegou uma mulher fora do casamento. Ele era o cara, velho. Só que o problema é que se descobrissem que Davi tinha feito aquilo daquela forma, ele ia perder a fama de homem de Deus. Muito líder não quer perder a fama de homem de Deus e está andando como Moisés andou um dia. Misericórdia. Moisés foi para o monte e a face de Deus resplandeceu sobre a face de Moisés, e quem olhava para o rosto de Moisés era consumido pela glória de Deus. Só que aquela glória passou. Sabe o que Moisés fez? Moisés ficou andando com um paninho na cara, fingindo que a glória ainda estava resplandecendo na face dele. Pelo amor de Deus. Tem muito líder que está escondendo a santidade e se escondendo numa falsa santidade. Colocar a palavra de Deus sobre o rosto e falar assim, não, eu estou repleto da palavra, eu estou repleto do Espírito, eu estou repleto do poder de Deus, mas todo mundo sabe que se isso aqui abaixar um pouco, todo mundo sabe que está tudo errado contigo. Se abaixar um pouco, todo mundo sabe que é pura aparência, é pura ilusão. E o Espírito Santo está te convidando a tirar a máscara. O Espírito Santo está te dizendo para você, líder, se você me ama, você precisa cuidar das minhas ovelhas e não sacrificar as minhas ovelhas. E, meu Deus, amado, presta atenção numa coisa em nome de Jesus. Presta atenção numa coisa em nome de Jesus. Por que Jesus pergunta para Pedro, ô Pedro, tu me amas? Pedro fala, sim, eu te amo e tu sabes que eu te amo. E Jesus fala para ele, então cuida das minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Amado, Simão aceitou por 3 vezes. Então, se Simão voltasse atrás, era pura responsabilidade dele, porque ele havia falado para Cristo. Primeiro, ele disse para Cristo, quando Jesus fala assim, olha, eu vou ser traído e vocês vão se apartar de mim como as ovelhas se apartam do pastor. E Pedro fala assim, eu jamais me afastarei do Senhor. Aí Pedro fala, Pedro, olha, te digo que antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. 3 vezes. E Pedro fala, pode esses te negar, eu não te nego. E o que Pedro fez? Negou Jesus por 3 vezes. Quando o galo canta, Jesus olha para Pedro e fala, aí Pedro, eu te falei, cara, não prometa aquilo que você não possa cumprir. Amado, tem muito líder, escuta isso, tem muito líder prometendo mundos e fundos para os seus liderados. Tem muitos pastores prometendo mundos e fundos para as suas igrejas e elas não conseguem cumprir. Sabe, um grande pastor ele não promete muita coisa. Um grande pastor ele apacenta suas ovelhas e deixa o Senhor fazer o que tem que ser feito. Um bom pastor ele não fica um bom pastor ele não fica prometendo as coisas. Sabe quando alguém promete que vai na sua casa e não vai? Eu já fiz muito isso, tá, amado? E de vez em quando acabo fazendo, infelizmente. Sabe quando alguém fala assim, eu vou na sua casa, e aquela pessoa te enrola e nunca aparece? Isso é frustrante. Um bom líder, ele não fica prometendo as coisas. Um bom líder, ele tem mais ação e menos promessa. Um bom líder, ele tem mais atitude e menos palavras, porque palavras por palavras são apenas palavras, e palavras o vento leva. Então não seja um líder que fica apenas prometendo as coisas para suas ovelhas. Pegue e faça, surpreenda. Nesse tempo de Covid, o que as pessoas mais estão esperando é ser surpreendidas. Nesse tempo de estar em casa, o que as pessoas estão esperando não é um WhatsApp seu, é pelo menos você dar o seu carão na janela da sua ovelha e falar, cara, eu estou aqui. Talvez você não vai nem deixar eu entrar e talvez eu nem possa entrar, mas eu estou aqui, estou olhando por você, estou orando por você, eu estou cuidando de você. Sabe, a gente precisa mudar um pouco a rotina de um líder que, infelizmente, vive de aparência. Sabe, amado, tem muita gente achando fabuloso pregar atrás de uma câmera. Eu estou achando a coisa mais ridícula da face da terra. Entendeu? Eu estou achando a coisa
mais tosca, porque por aqui dá para se esconder, né? Por aqui a gente consegue fazer um teatro até, né? E a gente não está aqui para fazer um teatro, a gente está aqui para apacentar. Um bom líder de célula, ele apacenta. Tem líder que já vamos para 45 dias sem um trabalho intenso na igreja, a gente já vai para 45 dias sem um trabalho constante na igreja, e tem líder que está agradecendo a Deus por isso. Tem líder que está agradecendo que não está tendo que fazer célula. Tem pessoas que estão agradecendo que não estão precisando visitar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você agradecer a Deus por esse comodismo todo que você está vivendo, pergunta para Ele na sua oração se Ele te obrigou a ser o que você é hoje. Porque se Ele não te obrigou, devolva para Deus então. Porque a gente, ao invés de agradecer a Deus tudo que está acontecendo, que está nos dando uma preguiça espiritual, pergunta para Deus se Ele te chamou para ser um preguiçoso. Porque a Bíblia diz que os tímidos, os preguiçosos, eles não herdarão o reino do céu. Os preguiçosos, eles não herdarão a promessa. Porque Deus não tem nada com o preguiçoso. Deus não trata com quem é covarde. Deus não trata com o líder que se esconde atrás dos comodismos. Então, em nome de Jesus, o que eu quero ministrar para você é que, se você ama Cristo, você precisa cuidar das ovelhas dele. David, você pega água para mim, por favor? Se você ama Cristo, você precisa cuidar das ovelhas dele. Você precisa cuidar das coisas que Deus confiou a você. Você precisa ser uma pessoa de atitude, postura e palavra, porque Deus está procurando pessoas assim. Deus está procurando pessoas que se posicionam e não voltam atrás da sua posição. E tem muito líder voltando atrás da posição. Amado, eu estou dizendo para todo tipo de líder. Obrigado, meu filho. Tá tranquilo? Eu estou dizendo isso para todo tipo de líder. Não é só líder de célula, não é só líder de igreja. São líderes profissionais que, quando ficou sabendo do Covid-19, agradeceram a Deus porque não iam trabalhar durante um tempo, mas agora estão desesperados porque não tem salário. Agora, pensa bem, quando você agradece a Deus por tudo isso que está acontecendo, dizendo, eu estava precisando tirar umas férias mesmo, né? Olha as férias, o que está dando as suas férias. Olha o que está dando o seu comodismo. Olha as suas ovelhas. Talvez você abra o seu Facebook e vê aquela ovelha que antigamente estava postando todo dia um versículo da palavra de Deus, estava postando todo dia uma mensagem abençoada, agora já está postando foto com uma roupa mais indecente, agora já está postando musiquinha do mundo. E aí você fala, mas é porque fulano nunca esteve em Cristo. É lógico, amado, uma ovelha, antes de estar em Cristo, primeiro ela vai procurar um apacentador na terra, que foi você, líder de célula, que foi você, pastor, que foi você, obreiro, que foi você, levita. Não adianta você cobrar um alicerce em Cristo, se nem você alicerçou ela em você e não alicerçou ela em Cristo. É muito fácil a gente falar que a pessoa nunca esteve em Jesus, sendo que nós não levamos ela para o caminho que é Jesus. Estamos vivendo tempo que os líderes estão agradecidos pelo comodismo. Um tempo que é mais fácil baixar um aplicativo do Skype, do Zoom e de não sei tantas outras coisas e ficar fazendo chamadinhas de vídeo para consolar essas pessoas. Tem ovelha que não precisa de consolo, tem ovelha que precisa de abraço, tem ovelha que precisa de um bom ouvido para ouvi-la. E se você não está disposto a isso, por que você aceita o chamado de Jesus? Nós estamos vivendo o ministério que Cristo quer nos chamar para uma vida de santidade, uma vida de busca constante. E nós precisamos despertar para isso. Quando Jesus chamou a Pedro, quando Jesus chamou a Cristo, ele estava chamando para um ministério sério. Quando Cristo chamou a Pedro, ele estava chamando para um ministério sério, para um ministério intenso. E se você não consegue cuidar nem da sua célula, não almeje coisas maiores. Não que você não deva querer crescer, mas primeiro você precisa ser um bom pastor de uma pessoa, um bom pastor de duas pessoas, ou um bom pastor nem que seja da sua casa. A sua casa vai dizer quem você é. Eu não estou dizendo que quando a sua casa te julga, você é errado e você está em pecado por isso. Se a sua casa não é cristã, infelizmente, talvez eles não vão entender ainda as suas posturas de crente, ou às vezes vão te achar radical e chato demais, né? Normal.
Mas eu estou dizendo para você que o que Cristo quer é que você ame a Ele. E amando a Ele, você vai cuidar das ovelhas de Cristo. Amando a Cristo, você vai cuidar das coisas dele. E se você ama Jesus, você precisa cuidar das coisas dele. Se você ama Cristo, você precisa cuidar das coisas de Cristo. Eu e a pastora Jéssica estamos casados há 7 anos e a gente ainda não tem filho, porque Deus não quer também, tá, amados? Tá? Nós fala abertamente isso, que a gente previne um mês não previne. Mas, enfim, que seja. A gente está há 7 anos e muitas das vezes a gente abriu mão de desejos nossos, né? Muitas das vezes não, a gente ainda abre. E eu não digo isso com pesar, não. Eu digo isso com a maior alegria do mundo. Porque queria eu que muitas pessoas abrissem mão das coisas para viver Jesus. E a gente tem uma consequência muito grande de abrir mão. A consequência é sofrer por não ter muitas coisas. E a outra consequência é se alegrar porque a gente sabe que o céu está alegre. A nossa maior preocupação nesse tempo de Covid é saber se as nossas ovelhas estão bem apacentadas. É saber se as nossas ovelhas estão sendo bem cuidadas. E a minha maior preocupação é saber se você, líder de célula, está cuidando das suas ovelhas. Eu poderia perguntar aqui, mas eu não vou fazer isso para não expor ninguém. A gente, no momento, tem 20 pessoas assistindo. Eu poderia perguntar para essas 20 pessoas se elas estão sendo bem cuidadas e me responder no texto, pelos seus líderes de célula. E talvez elas vão responder não. E olha que vergonha para você, líder de célula. E, pastor, mas eu estou com pouca ferramenta para cuidar. Amado, nesses 45 dias que não podia aglomerar, você já aglomerou. Você já saiu de casa. Talvez você já voltou a trabalhar, graças a Deus por isso. Mas a única coisa que você não fez é se importar com o rebanho que Cristo te deu. Muitas das vezes a gente faz como Pedro. Só porque algumas coisas deram errado, a gente volta para aquilo que não deveríamos voltar. E a gente sai do centro. Aí Jesus nos chama de volta e fala, volta para o foco e para o objetivo que eu te dei. Eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento, onde você estiver. Nós vamos orar. E eu vou cantar sem música, vai ser uma coisa horrorosa, mas nós vamos tentar. Feche os seus olhos aí. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, eu quero pedir a Deus que o Senhor nos chame novamente para Ti, para fazer a Sua vontade, para cumprir o Seu chamado e para fazer aquilo que é bom aos Seus olhos, ó Pai. Em nome de Jesus eu peço a Deus, tira de nós agora, Pai, em nome de Jesus, toda falta de desejo pelas Suas coisas. Arranca de nós, ó Pai, em nome de Jesus, todo esfriamento que tem se instaurado em nossa vida. Nós não queremos viver assim. O que eu te peço, ó Deus, é que nós possamos cumprir a Tua vontade, viver o Teu querer todos os dias da nossa vida. Então, o que eu te peço neste momento, ó Pai, é que o Senhor tome o seu lugar em nós, para que o Senhor seja o centro de tudo e que nós venhamos fazer a Tua vontade. Feche os seus olhos. Toma o Teu lugar, ó Cristo, Filho do Deus vivo, o único que é digno. Toma o Teu lugar, grande Rei dos Reis, reina sobre nós, Tua é a glória, o reino é sempre Teu, o domínio está em Tuas mãos, Tua vontade prevalecerá, seu poder jamais terá fim, porque o Pai Te deu um nome sobre todos. E juntos como igreja nós clamamos, vem queimar de novo em nosso coração. Deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez. O Espírito e a noiva clamam, vem.
Aviva-nos, aviva-nos, o Espírito e a noiva clamam, vem. Aviva-nos, aviva-nos, o Espírito e a noiva clamam, vem. Aviva-nos, aviva-nos, o Espírito e a noiva clamam, vem. Queremos queimar outra vez, queremos viver novamente, nos arrepender outra vez. Nos aceite só mais uma vez, Deus. Queremos queimar outra vez. Queremos viver novamente. Nos arrepender outra vez. Nos aceite só mais uma vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. O Espírito Santo está nos chamando para fazer as obras do primeiro amor de novo. Jesus, aleluia, Ele está nos convidando a fazer aquilo que a gente fazia antigamente para Ele, a viver um evangelho de verdade. Jesus, Ele está nos chamando como Ele nos chamou na primeira vez, dizendo assim: a partir de agora você é pescador de vidas, a partir de agora você é eleito para fazer a minha vontade, a partir de agora você é eleito para isso. E o Senhor está dizendo: eu te convidei para fazer a minha vontade, eu te convidei para fazer o meu trabalho sobre a terra. Então não volte atrás. Está difícil? É difícil, mas não volte atrás. Está sofrendo? Sim, está sofrendo, mas não volte atrás. O evangelho é árduo, a palavra é difícil. Jesus diz assim: quando você for perseguido por mim, você será bem-aventurado, porque você está fazendo a minha vontade. Fica feliz por isso. Eu vi uma história de umas pessoas no início do Evangelho na Terra, depois da Bíblia, que foram pregar sobre as nações, sobre a face da terra, e eles foram rejeitados, apedrejados, machucaram eles, e eles voltaram para os seus pastores felizes, dizendo: pastor, louvado seja Deus, porque rejeitaram a gente. Pastor, louvado seja Deus, porque perseguiram a gente. Estamos pregando o evangelho certo. É o evangelho que muitas das vezes causa rejeição, é o evangelho que muitas das vezes causa desprezo. Sabe, nós seremos desprezados por muitos, por amor a Cristo. Então aceita isso e vive isso com intensidade. A vida é um estalo e a eternidade não. Então nesse estalo de vida, viva com intensidade para Jesus. Nega o que tem que ser negado, abre mão do que tem que abrir mão e deixa Jesus fazer as coisas dele em nossa vida. Jesus está nos chamando para viver um evangelho verdadeiro, abrir mão das coisas dele, viver o primeiro amor, viver a essência, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, líder, presta atenção numa coisa. Se você quer demonstrar o seu amor pelo pastor chamado Cristo, cuide das ovelhas dele. No mais, eu peço a Deus que Ele possa abençoar a nossa vida. Para quem ficar em casa no feriado amanhã, descanse. Para quem já está descansando há muito tempo, ora para isso tudo passar também. Em nome de Jesus, viveremos dias melhores. E que nenhum dos nossos dias falte o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Domingo nós estamos aí fazendo live. Graças a Deus.